Meus queridos irmãos e irmãs, quando falamos sobre caminhar na direção certa conforme a vontade de Deus, estamos falando de um dos maiores desafios da vida cristã. Porque muitas vezes nos vemos diante de decisões, encruzilhadas e situações em que o nosso coração humano quer escolher um caminho, mas o Espírito Santo nos direciona para outro, e é exatamente aí que se revela a profundidade da fé. Quando escolhemos obedecer à voz de Deus, mesmo que aos nossos olhos naturais pareça um caminho mais difícil, mais estreito ou menos atrativo. Jesus mesmo nos alertou sobre isso quando disse que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Ao escutarmos isso, entendemos que caminhar com Deus não é seguir pelo caminho mais fácil, mas sim pelo caminho mais seguro, aquele que nos leva à eternidade ao lado do Senhor. E como podemos discernir esse caminho? A resposta está na palavra de Deus, pois ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito nos Salmos. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que muitos de nós enfrentamos dificuldades justamente porque não buscamos ouvir essa voz. O mundo fala alto, as preocupações falam alto, as pressões do dia a dia tentam nos empurrar em direções contrárias àquilo que Deus preparou para nós. Por isso precisamos estar constantemente em oração, pedindo que o Espírito Santo nos revele não apenas o que devemos fazer, mas também quando e como devemos agir. A obediência ao tempo de Deus é tão importante quanto a obediência ao caminho de Deus. Olhe para a vida de Abraão. Ele foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ainda não conhecia. Aos olhos humanos, isso parecia loucura, deixar o conforto, a segurança, a família, para caminhar em direção ao desconhecido. Mas Abraão confiou na voz do Senhor e deu um passo de fé. E foi justamente por caminhar na direção que Deus havia indicado que ele se tornou o pai da fé, recebendo promessas que abençoariam gerações inteiras. Assim também é conosco. Muitas vezes Deus nos pede para abandonar algo que achamos importante, ou nos direciona para algo que parece estranho, mas é nesse passo de obediência que encontramos a verdadeira vitória. Caminhar na direção certa não significa que tudo será fácil, mas significa que teremos a presença de Deus conosco em cada passo. E isso é o que mais importa. Se você, meu irmão, minha irmã, está hoje diante de uma decisão, diante de uma dúvida, diante de uma encruzilhada, eu quero que você guarde esta palavra. Não siga o caminho que parece mais rápido ou mais confortável, mas siga o caminho que está de acordo com a vontade de Deus. E como descobrir isso? Através da oração, da leitura da palavra e de um coração disposto a obedecer. E neste momento, se essa palavra já está tocando o seu coração, eu te convido, curta este vídeo, porque assim você estará nos ajudando a espalhar a mensagem da palavra de Deus para mais pessoas. O seu gesto simples pode ser instrumento de bênção na vida de alguém que precisa ouvir isso hoje. Seguir a direção de Deus exige discernimento espiritual. E esse discernimento não vem do nosso entendimento humano, mas da intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, como está escrito em João capítulo 10, versículo 10. Mas como podemos viver essa vida abundante se constantemente tomamos decisões baseadas apenas no que vemos e não no que Deus nos revela? Discernimento espiritual é a capacidade de enxergar além das aparências. É compreender que nem todo caminho bonito é abençoado e que nem toda porta aberta vem de Deus. Muitas vezes o inimigo também abre portas para nos distrair e nos tirar do propósito. E é nesse ponto que muitos filhos de Deus se perdem, confundem oportunidades com direção divina. Por isso, precisamos de um coração sensível à voz do Espírito. Veja o exemplo de Jesus. Quando foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo tentou oferecer a ele atalhos, poder e reconhecimento, mas Jesus sabia que aquele não era o caminho do Pai. Ele resistiu usando a palavra de Deus, mostrando que aquele que tem discernimento
Não se deixe enganar por promessas fáceis. Da mesma forma, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus em meio às vozes que tentam nos desviar. Mas talvez você me pergunte: como eu sei se é Deus quem está falando comigo? A resposta está em 3 pilares fundamentais: a palavra, a oração e a paz interior que vem do Espírito. A palavra nunca entra em contradição consigo mesma. Se algo parece bom, mas contradiz a Escritura, não pode ser de Deus. A oração nos conecta ao coração do Pai e nos dá clareza quando a nossa mente está confusa. E a paz do Espírito é o sinal que confirma quando estamos andando no caminho certo. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja em um momento de dúvida sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre decisões familiares ou até mesmo sobre o seu chamado espiritual. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que você enxergue claramente a direção que deve seguir. Não ande apressado, não tome decisões precipitadas, não deixe que a ansiedade roube a sua bênção. Espere no Senhor, porque o tempo dele é perfeito. E mais uma vez eu te peço, se esta palavra está edificando o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Assim, juntos podemos espalhar ainda mais a luz da palavra de Deus. O seu gesto simples pode ser a resposta da oração de alguém. Meus amados irmãos e irmãs, seguimos nesta poderosa reflexão sobre como caminhar na direção certa conforme a vontade de Deus. Já entendemos que não podemos ser guiados por nossos próprios desejos ou por aquilo que o mundo apresenta como caminho, mas precisamos aprender a alinhar cada passo ao que o Senhor sonhou para nós. E aqui no início desta segunda parte quero destacar algo essencial. A disciplina espiritual é a bússola que aponta a direção que devemos seguir. Quantas vezes, na correria da vida, nos sentimos como viajantes em uma estrada sem placas? Vamos caminhando, mas não temos certeza se estamos indo para o lugar certo. O coração fica pesado, a mente confusa e, em alguns momentos, até o espírito parece cansado. É exatamente nesses instantes que a palavra de Deus se torna o nosso guia infalível. Como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. Perceba, meu irmão, minha irmã, que a palavra não é apenas uma lâmpada distante, mas uma luz que ilumina o próximo passo. Ou seja, Deus não nos revela todo o caminho de uma vez, mas nos mostra o suficiente para seguirmos com confiança. Entretanto, essa luz só brilha quando temos disciplina espiritual. Orar, ler a Bíblia diariamente, buscar momentos de intimidade com o Senhor, tudo isso forma a bússola que nos mantém na rota certa. Sem oração, ficamos como marinheiros, tentando navegar em alto mar, sem estrelas para guiar. E o inimigo sabe disso. Por isso, sua estratégia é roubar o nosso tempo, nossa atenção, nos distrair com preocupações, com tarefas, com tentações, para que deixemos de lado o essencial, estar aos pés do Senhor. Jesus nos mostrou isso claramente. Durante seu ministério terreno, mesmo com tantas pessoas o procurando, com tantas necessidades ao redor, ele se retirava para lugares solitários a fim de orar. Se até o Filho de Deus entendeu que precisava ter momentos de disciplina espiritual, quanto mais nós precisamos. Não existe como caminhar na vontade de Deus se não estivermos atentos às suas instruções. E essas instruções são reveladas na intimidade, na oração e na leitura da palavra. E aqui faço uma pausa para lhe dizer: não desista da caminhada por sentir que ainda não entende tudo ou não consegue orar como gostaria. Caminhar com Deus é um processo de crescimento. Assim como uma criança aprende a dar os primeiros passos com quedas e tropeços, nós também passamos por esse processo. O que importa é não parar. Continue buscando, continue se esforçando, porque cada pequena disciplina hoje será a base da grande vitória de amanhã. Agora, antes de seguir para a segunda parte desta reflexão, quero lhe pedir algo. Se esta palavra já está abençoando a sua vida, clique no botão de curtir aqui abaixo e compartilhe este vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais irmãos e irmãs que precisam ouvir que existe um caminho de direção em Deus. E não se esqueça, permaneça até o final,
porque ainda vamos orar juntos e eu creio que essa oração vai transformar a sua vida de maneira sobrenatural. Doiseiro tópico: permanecer firme quando a estrada parece difícil. Agora, meus queridos, vamos avançar para outra verdade poderosa. Seguir na direção certa não significa que o caminho será fácil. Muitas vezes, obedecer a Deus vai nos levar por estradas estreitas, cheias de obstáculos e aparentes impossibilidades. É por isso que Jesus declarou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Perceba que a porta estreita exige renúncia, exige firmeza, exige fé. Caminhar conforme a vontade de Deus é muitas vezes remar contra a maré. O mundo vai apontar para atalhos, para soluções rápidas, para prazeres momentâneos, mas o Senhor nos chama para perseverar na fé, mesmo quando parece que estamos perdendo. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele nos ensina que a vitória não é para quem começa, mas para quem persevera até o fim. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, caminhando com Deus, mas enfrentando dificuldades. Pode ser uma porta de emprego que não se abre, uma enfermidade que insiste em permanecer, uma relação familiar complicada, ou até um silêncio de Deus que parece não ter fim. E o inimigo, aproveitando disso, começa a sussurrar: será que você está mesmo no caminho certo? Será que vale a pena continuar? Mas eu quero declarar sobre a sua vida: sim, você está no caminho certo. Sim, vale a pena continuar. Porque cada lágrima que você derrama na presença de Deus será transformada em colheita de alegria. O caminho pode ser estreito, mas é o caminho que leva à vida eterna. Não existe tesouro maior do que ouvir um dia a voz do Senhor dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Essa deve ser a nossa maior motivação: agradar a Deus e permanecer firmes até o fim. E aqui faço mais um pedido especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite este momento para se inscrever. Abaixo do vídeo há um botão vermelho escrito inscrever-se. Clique nele e ative o sininho das notificações, porque assim você sempre receberá as mensagens, orações e palavras que vão edificar a sua fé. E eu lhe digo com sinceridade: fique comigo até o final desta mensagem, porque vamos entrar em um momento de oração que pode mudar a sua história. Então, firme o seu coração. Não olhe para trás. Não se distraia com os atalhos que o mundo apresenta. Caminhe com disciplina, persevere com fé e lembre-se: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que a estrada seja estreita, é nessa estrada que a vida verdadeira se manifesta. Meu amado irmão e minha querida irmã em Cristo, chegamos até aqui refletindo profundamente sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E uma coisa que não podemos deixar de falar é sobre a perseverança. Muitas vezes, o maior desafio não é começar a caminhar na direção certa, mas permanecer firme nesse caminho mesmo quando o vento sopra contra, quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis e quando a voz do inimigo tenta nos fazer desistir. É nesses momentos que precisamos lembrar das palavras de nosso Senhor, que disse em Mateus, capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja como é profundo isso. Jesus não está falando apenas de um esforço momentâneo, de um simples passo inicial, mas de um caminhar constante, de uma resistência espiritual que nos leva à vitória final. Perseverar é acreditar que, mesmo em meio às lutas, Deus está conduzindo os nossos passos. Perseverar é ter a certeza de que, se permanecermos firmes, a recompensa virá. Muitos de nós iniciamos a jornada da fé com entusiasmo, mas ao longo do caminho surgem as pedras, os espinhos e as dificuldades que nos fazem questionar se realmente vale a pena seguir adiante. Mas a palavra nos lembra em Tiago capítulo 1, versículo 12:
Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, há uma promessa de vitória e de vida eterna para aqueles que não desistem. E é aqui que eu quero abrir o coração com você. Não importa quantas vezes você tenha caído, o que importa é quantas vezes você se levantou pela graça de Deus. Porque caminhar na direção certa não significa nunca tropeçar, mas significa estar disposto a se levantar todas as vezes, pedindo perdão, aprendendo e seguindo firme. O inimigo quer que você desista, que você acredite que não tem mais jeito. Mas a verdade é que enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, há caminho em Cristo. Agora, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa palavra está falando com você, se ela está tocando no seu coração, eu quero que você curta esse vídeo agora mesmo. Isso não é apenas um gesto simples, mas uma forma de você participar ativamente dessa obra, ajudando a espalhar a palavra de Deus para outras pessoas que precisam ouvir. Quando você curte, o vídeo alcança mais vidas. E dessa forma, você também se torna parte desse ministério de levar luz onde ainda há escuridão. E não se esqueça, assista até o final, porque a oração que vamos fazer juntos será um momento poderoso de entrega e de fortalecimento da sua fé. Então, persevere, meu irmão e minha irmã. Persevere no amor, persevere na fé, persevere no caminho da verdade. Porque aquele que persevera nunca fica sem resposta de Deus. E cedo ou tarde verá a vitória chegando. Agora, depois de falarmos sobre perseverança, precisamos tocar em outro ponto essencial: a confiança plena na direção de Deus. Porque de nada adianta querer caminhar na direção certa se não confiamos totalmente naquele que está nos guiando. Muitas vezes, queremos que Deus nos mostre o mapa completo, que Ele explique cada detalhe do que vai acontecer. Mas Deus não age assim. Ele nos mostra passo a passo, porque Ele quer que confiemos e não que controlemos. A palavra nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veja que promessa linda. Se reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele mesmo vai endireitar as nossas veredas, vai tirar os obstáculos, vai abrir as portas certas e fechar as que não servem para nós. Mas para isso, precisamos estar dispostos a abrir mão do controle. Confiar em Deus significa entregar não apenas aquilo que está dando certo, mas também aquilo que nos preocupa, aquilo que não entendemos, aquilo que foge do nosso domínio. É colocar diante dele os nossos sonhos, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, os nossos planos e dizer: Senhor, guia-me. Eu quero andar conforme a tua vontade. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você refletir e também para interagir conosco. O que você sente que precisa entregar nas mãos de Deus hoje para que Ele guie a sua vida na direção certa? Escreva aqui nos comentários. Compartilhe algo do seu coração. Porque, ao comentar, você não apenas se abre diante de Deus, mas também edifica outras pessoas que vão ler e perceber que não estão sozinhas nessa caminhada. Então escreva nos comentários: Senhor, eu confio a Ti os meus caminhos. Essa declaração pública é um passo de fé. E claro, já aproveita também e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Talvez haja alguém próximo de você que esteja perdido, sem direção, e uma simples palavra pode ser a chave para que essa pessoa encontre o caminho certo em Cristo. Para concluir essa nossa reflexão, eu quero deixar no seu coração a promessa de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja que promessa maravilhosa. Deus tem planos de paz para você. Ele tem um futuro preparado para a sua vida. E se você confiar e se entregar totalmente, você verá esses planos se cumprindo. Meus amados irmãos e irmãs,
Caminhamos juntos ao longo dessas palavras, refletindo sobre perseverança, confiança e entrega. Agora é o momento de você tomar uma decisão firme diante de Deus. Caminhar na direção certa, segundo a vontade dEle, com perseverança e confiança. Então eu te convido, curta este vídeo agora mesmo. Deixe nos comentários a sua declaração de fé. Senhor, eu confio a Ti os meus caminhos, e compartilhe com alguém que você ama. Assim você não apenas recebe essa palavra, mas também ajuda a multiplicar-la. E para finalizar, receba essa palavra como uma oração sobre a sua vida. Que o Senhor guie os seus passos, ilumine o seu caminho e te faça permanecer firme até o fim. Que a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados abundantemente sobre você e sua família. Amém.